já sem delongas, né? Vamos entrar aqui nos Beatles. Claro, o Sgt. Pepper's é a referência, né? Mas antes de começar a falar dos Beatles, a gente tem que falar desse documentário aqui, que começou essa semana do Disney+, que eu estava comentando, o The Beatles Get Back. É muito bom, do Peter, como eu falei aqui, do Peter Jackson. É muito bom e veio a calhar, porque é praticamente uma desconstrução dos Beatles, esse documentário. Não é... Tem o antigo filme, não sei se vocês devem ser, Let It Be, que o Let It Be ele foi produzido em cima desse material audiovisual que foi gravado na época, mas o filme foi muito criticado pelo tom melancólico, já estavam os Beatles se separando, basicamente em cima daquele show lá no rooftop, né, da gravadora Apple, lá no terraço, que foi filmado. Mas é interessante esse documentário, que ele trata... O Peter Jackson, ele teve acesso a 60 horas de material gravado, de vídeos gravados, nos cofres da gravadora Apple. Não sei como ele conseguiu ter esse acesso, mas ele conseguiu 60 horas. E ele se debruçou, aproveitou desse momento da pandemia, em que ele tinha todo o tempo do mundo, e ficou em casa vendo todo esse material de 60 horas para depois editar e tentar roteirizar de alguma forma. E a melhor forma possível que ele fez foi fazer um diário. Então, na verdade, esse Beatles Get Back, esse documentário, ele se baseia no momento ali que os Beatles eles já estavam, as relações estremecidas, eles apareciam, cada um aparecia na Apple, gravava o seu canal, né, vamos dizer assim, a sua linha de guitarra, a linha de bateria, gravava e ia embora. E depois o engenheiro lá, o George Martin, fazia a mixagem e juntava tudo. Aí eles decidiram se reunir novamente, tá? Porque eles estavam pensando num combo, uma espécie de um lançamento envolvendo, pela primeira vez depois de 3, 4 anos, que eles estavam só dentro de estúdio, não faziam mais show ao vivo, segundo eles, porque eles faziam show ao vivo, eles não conseguiam nem se ouvir, não conseguiam se ouvir por causa do berro das fãs, né, nos shows. Então, eles estavam pensando em lançar o show ao vivo, um filme e mais um disco, né, que o disco Abbey Road, né, que é esse daqui, tanto o disco Let It Be quanto o disco Abbey Road. Onde é que está aqui? Está uma maçaroca aqui de coisa. Onde está o disco? Onde está? Está aqui o disco Abbey Road, né, que é esse daqui. Então, você vê eles ensaiando, você vê eles compondo, eles fazendo toda a moldagem, né? Você percebe, é muito metódico, é muito detalhado isso. Mas é interessante, o mais interessante disso foi o seguinte, o vídeo, o áudio foi gravado em mono na época. Então, quando o documentário começa, a gente vê que eles ficam visivelmente constrangidos de estarem várias câmeras ao redor gravando os ensaios deles, né, as composições, tal, que eles estavam fazendo das músicas. E o que eles fizeram? Para evitar que fosse ouvido o diálogo mais íntimo, pessoal entre eles de propósito aumentavam o amplificador dos instrumentos, da guitarra, baixo, eles aumentavam proporcionalmente o amplificador para que não... Então, no filme Let It Be, não dá para ouvir o que eles falavam, você só ouve a música. Então, o Peter Jackson, o que fez? Usando uma inteligência artificial, olha que coisa louca, como a gravação é em mono, não dá para separar, equalizar. Vou tirar o som da guitarra, vou tirar o som de tudo, aí eu vou ouvir eles falando. Quem fez isso foi uma inteligência artificial, que aprendeu o som dos instrumentos, identificar o som dos instrumentos. Então, o que era bateria, o que era guitarra tal, era retirado. Ele limpou e finalmente conseguiu se ouvir o que eles conversavam. E não é coisa legal. Não é coisa legal. Eles estão o tempo inteiro se cutucando, se espicaçando. Tem vários momentos lá. A primeira parte termina simplesmente com o George Harrison falando: tchau, vou embora, vou sair dos Beatles, não aguento mais.
O coitado George Harrison fica o tempo inteiro tentando emplacar uma música, I'm Mine e outras que ele estavam compondo naquele momento, botar uma música dele também para ser ensaiada para fazer esse show ao vivo. E o Paul McCartney e o John Lennon boicotam ele. Ele fica, aos poucos, vamos perceber que ele vai ficando de saco cheio, e antes do almoço, no dia fatídico, ele fala, eu vou embora, tchau, vou sair dos Beatles. E termina assim a primeira parte. E você vê a limitação deles como instrumentistas, tá? Esse álbum aqui, o Sgt. Pepper's, o New York Times, a gente vai falar sobre isso, acabou com esse disco, acabou, por incrível que pareça. A crítica do New York Times destruiu esse disco, né? A única coisa que se salva é a música Day in the Life, segundo a gente vai falar desse crítico do New York Times. Destruiu, tá? Como uma fraude. A gente já vai explicar o que ele chamava de fraude, isso daí. Mas a gente vê a limitação deles como instrumentistas. Uma certa altura, o John Lennon fala assim para o Paul McCartney, olha, seria interessante a gente fazer covers, né? Trazer sons de outras bandas para a gente tocar nesse show ao vivo. Aí o Paul McCartney fala, de bandas até melhores do que nós. E aí o John Lennon responde, por isso que eu não consigo aprender essas músicas. É muito interessante os diálogos lá que eles travam e essa limitação instrumental deles, né? Eles não eram grandes instrumentistas, você já tinha lá na época gente como, não só Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eric Clapton, que davam, eles até, a certa altura, o George Harrison foi embora, vou sair dos Beatles. Aí o John Lennon fala, bota o Eric Clapton, né, que toca guitarra até melhor, né, do que o George Harrison. O que muitos falam que os Beatles eles trouxeram a composição para o rock, né? Aí é a coisa muito louca do George Martin, o engenheiro de som, o produtor George Martin, né, que é considerado o quinto Beatle e aquela coisa toda, tá? Mas esse documentário Get Back é muito interessante, né? Eu não acho que não é muito para bitomaníaco, não, viu? Porque eles vão... E é interessante ver, só para terminar aqui sobre esse Get Back, a presença da Yoko Ono. Não sai do lado do John Lennon. A Yoko Ono fica fazendo crochê, fica fazendo o diabo. Então ele está lá ensaiando, trabalhando, e a Yoko Ono não sai do lado dele, é uma coisa louca. Parece um cogumelo ali, plantado do lado dele, e não sai. Enquanto dois amigos, Hare Krishna, cabeça raspada, budista, dois amigos do George Harrison, que ele estava nessa pegada na época, ficam sentados no chão, no canto na parede do estúdio, olhando para tudo. É muito louco. O clima, o ambiente ali da gravação, do que seria o do show ao vivo. E por curiosidade, a EMI, que era a gravadora, estava sugerindo, uma das sugestões de local para fazer esse show ao vivo era fora do país, ao norte da Líbia, num anfiteatro romano. Muito interessante. Eu acho que provavelmente o Pink Floyd, o Live in Pompeii, acho que chupou essa ideia, né? Porque a EMI estava pensando em um show fora da Inglaterra. E um dos lugares é esse anfiteatro romano, ao lado do mar, Mediterrâneo, uma coisa linda, é mostrado imagens do documentário. Por que fora? Porque a Inglaterra está frio, só chove aqui, não dá. E aí, por incrível que pareça, optaram em fazer o show no terraço da gravadora Apple, naquele frio que estava, acabaram fazendo lá o show, né? É interessante, vale a pena dar uma olhada nesse documentário Get Back, pelo esforço, né, de produção aqui do roteirista e produtor Peter Jackson, vale a pena, tá? É interessante ver, vamos aprofundar aqui os Beatles, né? Vamos entrar um pouco nas teorias conspiratórias, né? Dá para perceber que o Live Cine Gnose 360